Louvado seja o nome de Jesus. Amém, igreja? Nada, gratidão, mais uma vez estando aqui para compartilhar uma palavra com os irmãos. Já quero louvar a Deus pela vida do pastor Rodrigo, do pastor Amém, de todos os irmãos que estão aqui nesse momento. Que Deus possa, igreja, falar contigo de uma forma poderosa, que Ele possa abrir o nosso entendimento nessa noite. Amém? Salmos capítulo 2, em nome de Jesus. Hoje eu vim acompanhado da minha sogra, minhas filhas, as duas vieram dessa vez, para a glória de Deus. Salmo capítulo 2. Eu quero compartilhar algo que o Senhor trouxe a mim nesse dia, amém? Salmos, igreja, capítulo 2, ele vai dizer assim, olha: porque se enfurecem os gentis e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os laços, sacudamos de nós a sua algema. Ri-se aquele que habita no céu, o Senhor zomba deles. Na sua ira, o seu tempo lhe dá a de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí meu rei sobre meu santo monte, Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele disse: tu és meu filho, e hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e a extremidade da terra por tua possessão. Como vara de ferro as regerá e a despedaçará, como um vaso de ouro. Agora, pois, reis, sejam prudentes e saibam advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com temor. Beijai o filho, para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro do povo inflamará a ira. Bem-aventurado todos que nele se refugiam. Amém? Pode sentar, igreja. Dando glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, haja vista que o tempo está acabando, o Senhor está voltando. É necessário, nesses últimos dias, nós termos um entendimento de que verdadeiramente fomos criados para adorar o Senhor, fomos criados para louvar o seu nome, para estar na sua presença. Deus criou o homem para andar com ele. Deus criou o homem para obedecer a sua palavra, e Deus criou o homem para ter comunhão. Se você for entender agora o que eu vou dizer, sabemos que nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, sabemos que nós somos escravos de Cristo, nós sabemos disso. Então, entenda uma coisa comigo: por que os reis, alguns povos não aceitam a palavra de Deus, não aceitam Jesus Cristo como seu rei, não aceitam Deus como seu único Deus? Se você for perceber, aqui no Salmo capítulo 2, o salmista ele dá a entender o seguinte: tem reis que conhecem o Senhor Jesus, tem reis que conhecem o Deus Todo-Poderoso, mas não querem se render, não querem abraçar, deixar o filho, não querem deixar o filho conduzir. Irmãos, nesse último mês agora, eu tive uma experiência e eu entendi algo de uma forma dolorosa, que verdadeiramente Deus quer me conduzir em todos os passos. Deus quer que eu venha entregar tudo que é meu nome dele. Deus quer que eu venha carregar minha cruz e seguir ele. E uma vez que você carrega a sua cruz e segue ele, você não pode largar. Agora preste bem atenção. Você já reparou que lá na Coreia do Sul não aceita a palavra de Deus? Na Coreia do Sul, se é uma Bíblia, você é preso, você vai passar por algumas aflições, sofrimento, só por causa da palavra. Aí eu ficava me perguntando por que esses povos aqui fora não aceitam a palavra de Deus. Sabe por quê, igreja? Porque eles querem reinar. Eles não querem se submeter ao jugo de Jesus. Eles não querem se submeter ao jugo da palavra. Mas eu quero te dizer algo nessa noite: é impossível eles viverem dessa forma.
É impossível o homem na terra andar como quer, não tem como, igreja. É impossível. Por quê? Porque nós somos criados, né, por um Deus poderoso, e Ele se manifesta através da sua palavra, nos dando entendimento de que a nossa vontade é dele. Então é impossível fazer o que eu quero. Então o que está acontecendo, igreja? Que vai acontecer nesses últimos dias? O Senhor, Ele vai manifestar o seu juízo sobre a terra, como já tem manifestado. O Senhor, Ele vai manifestar a sua ira. Por quê? Porque os povos não querem se render a Cristo. Nós sabemos que Deus entregou todo o poder em cima do céu e embaixo da terra ao nosso Senhor Jesus. Sabemos disso. Só que infelizmente, né, os povos, algumas pessoas não querem aceitar, não querem enxergar esse fato de que Deus criou a gente para Ele mesmo, para viver para Ele. E uma vez, igreja, que eu tenho esse conhecimento, e uma vez que eu ando na sua presença e saio, ou uma vez que a palavra é pregada e eu não aceito, eu vou trazer juízo para a minha vida. Irmãos, nessa noite, o Senhor, Ele quer dar a se conhecer, Ele quer se revelar para nós de uma forma diferente, Ele quer revelar o seu juízo para cada de nós. Irmãos, tem gente que aceita o amor de Deus, a justiça, mas rejeita o juízo. Totalmente errado. Nós temos que aceitar tanto o amor, a justiça e o juízo, e principalmente o juízo. Por quê? Porque Ele vem. Mas Ele vem sobre os rebeldes, Ele vem sobre aqueles que endurecem o coração, Ele vem sobre aqueles que fazem o que é errado, não querem se arrepender, não querem reconhecer. Vou te dar um exemplo aqui. Lá em Sodoma e Gomorra, foi o que aconteceu naquele lugar. Eles rejeitaram a palavra de Deus, eles não queriam ser advertidos, mas queriam andar como queriam. E Deus falou assim: não é assim não, vou mostrar para vocês como é. E veio o Espírito de Deus, fogo, dos fogos naquele lugar. Se você for ver em Nínive, quando Deus manda Jonas prega a palavra, a Bíblia vai dizer que a iniquidade daquele povo subiu da janela do Senhor e ia vir o juízo naquele lugar, mas eles foram advertidos e aceitaram a palavra, e Deus se arrependeu do mal que ia fazer. Amém? Deus se arrepende do mal que Ele quer fazer quando há reconhecimento e arrependimento. Então, o mal, o juízo dele não nos alcança quando há reconhecimento. Amém, igreja? Agora preste bem atenção. A Bíblia diz assim, ó, igreja. Versículo 10. Agora, pois reis, sede prudentes, deixai de se divertir, juízes da terra. É uma coisa que eles não querem fazer. Os reis não querem se submeter à palavra. Os juízes, a autoridade que o próprio Deus construiu na terra, não quer obedecer à palavra, não quer se colocar debaixo do jugo. E todo aquele que não quer se colocar debaixo do jugo, todo aquele que não aceita a palavra, vai trazer juízo para si. Mas eu quero ir mais além. Eu quero dizer algo nessa noite. Tanto eu como você, toda vez que Deus nos repreender, nos chamar a atenção, se você ou eu endurecer o coração, nós vamos ter juízo para nossas vidas. Sabe por quê? Porque não existe, igreja, não existe aquele negócio assim, olha, Deus me ama mais, não, eu sou mais chegado, não. A fé que você desobedecer e continuar e permanecer no erro, vem juízo. E muitas das vezes, o juízo tem vindo sobre nós, a gente passa despercebido. A gente percebeu o diabo, não, o diabo, igreja. O mal e o bem vem do Senhor. A maldição e a bênção vem do Senhor, não vem do diabo. O Senhor está se revelando para nós nessa noite. Então, o que eu tenho que fazer, igreja? De tudo para eu não atrair a ira dele para a minha vida, de tudo para atrair o juízo dele para a minha vida. E você faz isso quando você reconhece, arrepende e deixa. Você não vai atrair. Mas todo aquele que obedece o Senhor e guarda a sua palavra, tem bênçãos sobre nossas vidas. O mal não vai entrar, porque você se coloca na brecha, na posição. Então, irmãos, preste bem atenção. O que está acontecendo hoje? A apostasia está muito grande. A apostasia está muito grande. Muitos estão largando o Senhor. Muitos vão largar o Senhor para o dia de carnaval, por exemplo. Muitas das vezes a luta ela é ferrenha e começam a esfriar e vão largando o Senhor. Irmãos, eu quero te alertar nessa noite. É muito grave, é muito perigoso
do jejum, da consagração, da leitura. E Deus vinha me divertindo em sonho, mas eu passei despercebido. E de repente, igreja, um dia agora aí, acho que foi quinta-feira, eu fui trabalhar, né, desligado da palavra, desligado, né, do mundo espiritual, quase dormindo no mundo espiritual. Saí para trabalhar, aconteceu um acidente comigo. E esse acidente, igreja, não foi causado por mim. Infelizmente, um homem veio de moto com velocidade muito alta, numa via que não precisava de velocidade. Ele veio bater de frente comigo. Eu fui para um lado, ele foi para o outro. Graças a Deus, o Senhor conservou a minha vida e a minha morte também. Porque a dele foi destruída e ele quebrou a perna dele. E eu sofri com algumas escoriações. A Bíblia diz para mim o seguinte, Eclesiastes 8:5, aquele que guarda o mandamento, o mal não tocará. A Bíblia diz para mim em Provérbios 26, versículo 2, que a maldição sem causa não se cumpre. Quando acontece alguma coisa comigo, eu vou logo tentar entender, buscar. Por quê? Porque se eu fiz alguma coisa errada, eu quero consertar o quanto antes. Porque eu conheço o Senhor do Senhor, eu conheço a ira dele, eu conheço o juízo dele quando vem sobre a minha vida. E aí eu fui pede ao Senhor orar, o Senhor me deu uma direção. E ele falou para mim através da sua palavra: aquele que quer me seguir, nega a si mesmo, carrega a sua cruz e siga-me. Quando eu fui buscar a interpretação da palavra, a palavra diz para mim que eu tenho que priorizar ele em todo momento. A Bíblia diz que aquele que por amor do Evangelho, por amor de Cristo, abandona a sua vida e vive a dele, esse sim tem a vida verdadeira. Aí eu comecei a entender que Deus quer ser priorizado em todos os momentos. Eu comecei a entender que uma vez priorizado, eu não posso deixar em segundo plano. E se você deixar em segundo plano, ele vai te divertir em sono, ele vai te divertir através da palavra, e depois ele vai usar alguém para você, para que não venha juízo, porque Deus fala 1, 2, 3 vezes. Infelizmente eu não acreditei e aconteceu o fato. E quando aconteceu, eu fiquei pensando. Comecei a meditar e eu entendi que verdadeiramente já estava afastando do Senhor. E essa foi uma forma, com amor que ele falou comigo, por incrível que pareça. Então, meu irmão, eu estou compartilhando com você, para você não se enganar, não se engane com Deus. Deus é amor, justiça e juízo. Mas como eu falei, muitos desprezam o juízo dele e muitos não conseguem entender o juízo dele. Mas é tudo por amor. Quer ver como eu te mostro que o juízo de Deus é por amor? Olha o que vai dizer o livro de Jó, capítulo 5. Jó 5, versículo 17. Presta atenção. Bem-aventurado o homem a quem Deus disciplina. Não despreze, pois, a disciplina do Todo-Poderoso, porque ele faz a ferida, ele mesmo mata. Ele fere, as suas mãos curam. De 6 angústias te livrará, e na 7 ao mal não te tocará. Ou seja, quando vejo isso, é por amor ainda. É para você não se perder, é para você não morrer logo. Quando Deus coloca no leito, é para você não se perder. Quando Deus vem a enfermidade, é para você não se perder, mas é para você pensar e analisar como está a tua vida diante dele. Irmãos, infelizmente, eu tenho aprendido dessa forma. Eu não queria aprender dessa forma, eu tenho aprendido. E bem-aventurado é você que me ouve e não cometeu o erro engano. Porque a gente pensa que desviado, afastado, é quando sai da presença de não. É quando você não ora mais. É quando você não tem prazer mais de estar na presença dele. Aí é um ganho muito grande. Então, irmãos, preste atenção. Deus, ele vai usar os meios dele de todas as formas para não nos perder. Deus vai usar o meio dele de todas as formas para não nos afastar da sua presença. Graças a Deus por isso. Diga graças a Deus, irmão. Graças a Deus. Porque ele te ama e me ama. É por isso que ele vai permitir. Então, não se engane. Não se engane, porque tem muita distração no mundo. Tem muitas coisas que querem tirar nosso foco.
ensina para o juízo ao meu povo. Por quê? Porque eu quero que eles me temam e tremam diante da minha presença. Porque é sabedoria. É sabedoria ter temor do Senhor. É sabedoria ter temor dele. Entendeu, Deus? E o homem, ele teme o Deus errado. Se você pode falar de Deus, porque tem gente que tem mais medo do diabo do que de Deus. E eu te digo, tema a Deus, não o diabo, que mata e lança a alma no inferno. O diabo não tem esse poder. O homem não tem esse poder para matar e lançar a alma no inferno, mas tema ao Senhor. Igreja, olha só, se você for observar, o juízo de Deus está em todo lugar do mundo. O juízo de Deus, ele transpira em cada página da Bíblia. Eu quero te trazer à memória algo que me impactou no mundo aí fora. Sabe aquela enchente que aconteceu lá no Rio Grande do Sul? Essa que teve agora? Se você for ver, né, muita chuva, as águas transbordaram e inundaram aquela cidade. Eu pergunto para você, quem foi que trouxe aquela chuva aqui do lado? Aquilo ali, igreja, nada mais foi do que o juízo de Deus sobre aquele lugar. Por quê? Porque eles rejeitam a palavra. Porque eles não querem saber de Jesus e eles cultuam a outros deuses naquele lugar. Eu estava pesquisando a porcentagem de crente ali é muito pequena. Eu estava pesquisando, já tinha acontecido outras vezes enchente naquele lugar. Só que essa vez foi mais forte. Aí eu procurei entender, Senhor, por que essas enchentes em algum lugar? Por que esses terremotos em algum lugar? Enfermidades que matam em algum lugar? Por quê? Aí eu fui pesquisar e eu vi que alguns anos atrás, eu acho que eu não tinha nem nascido ainda, eu já vi pandemias maiores do que essa que teve. Eu já vi enfermidades, terremotos maiores, uma proporção muito grande. Aí eu fiquei pensando, se não existiu atrás de novo, e agora está fazendo de novo, aí eu pensei, mas por quê? Aí Deus falou, eu trago juízo sobre aqueles que não aceitam meu filho. Eu trago juízo sobre aqueles que não querem beijar, não querem abraçar, não querem reconhecer. Aí eu entendi, igreja. Eu entendi o que vai dizer em João, capítulo 3, versículo 10. Deus amou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele vai dizer, a luz veio ao mundo, mas o homem amou mais as trevas do que a luz. Ou seja, o homem não vai para o inferno porque peca, vai para o inferno porque rejeita a Cristo. Porque Jesus levou os pecados sobre a cruz naquele dia. Então, foi perdoado. Então, qualquer homem vai ser condenado porque ele rejeita a graça, ele rejeita o perdão, ele rejeita o sacrifício. Que eu te digo, não foi em vão. O sacrifício de Jesus não foi em vão. Aquela cena, aquele momento ali, igreja, não pode ser em vão e não pode ser repetido. Então, o mundo todo levando a palavra
a igreja enchente. Infelizmente, morreu muita gente. Infelizmente. Mas, quando aconteceu aquilo, eu comecei a orar, Senhor, que a tua misericórdia alcance aquele povo, converte aquele povo. Ele falou assim: não, tá errado. Não ora assim não. Ora para eles se converterem, ora para mim, e fala para enviar missionários, evangelistas, para pregar a palavra da vida para eles possam se arrepender. Às vezes ora errado, igreja. Às vezes, quando vem o juízo de Deus sobre alguém ou sobre uma cidade, aí a gente tem pena. Senhor, tem direito para não. Senhor, converte ele, quebrando o coração dele, converte a oração, envia alguém para lá para pregar a palavra para eles. Essa é a oração. Sabe por quê? Se a gente orar com misericórdia por alguém sem saber como Deus está tratando, a pessoa pode voltar de novo fazer a mesma coisa. Aí vem de novo mais forte. Mas quando você ora, Senhor, trata, mas está quebrando o coração, convence, converte para que ele possa entender o porquê que ele está passando por aquilo. Quando Deus pegar o teu filho que está afastado, ou não quer se converter ainda, peça misericórdia, Senhor, trata ele, quebrando aqui uma situação, que ele se converta e que sirva, e seja uma ferramenta poderosa nas tuas mãos. Sabe qual é a minha oração hoje com a minha família? A família que eu passei um ano pregando para eles em célula, não querem Jesus? Eu falei, Senhor, se tiver de levar, leva, mas salva. Não deixa o diabo triunfar sobre a minha família. Essa é a minha oração hoje, porque eu já cansei de pregar para eles. Eu não desisti deles, eu só para eles não. Mas eu não falo, Senhor, misericórdia, não. Senhor, convence a minha mãe, quebra o coração do meu irmão, convence meu pai. O que a situação não é a gente se perder, mas se o Deus levar, leva. Essa é a minha oração. Entendeu? Então, irmãos, eu quero que você entenda que tudo que vai acontecer ainda já aconteceu, o que está acontecendo é a mão de Deus tentando, lutando com o seu próprio povo para voltar novamente para os seus caminhos, para que eles venham temer, obedecer a palavra. A Bíblia diz assim: olha, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Então, se nós amamos Jesus, temos que guardar a sua palavra. E se você for ver, igreja, quer ver uma coisa? Lá no tempo de Noé, o dilúvio, eu te pergunto, foi Deus ou foi o diabo? E Deus exerceu o que ali? Disciplina. Porque o povo da rebelde não queria o Senhor Jesus, e Deus veio com disciplina. Agora, eu quero que você observe algo. A chuva, igreja, ela pode ser bênção ou maldição, não é mesmo? No deserto, chover lá é bênção, porque ela não chove, né? Mas quando chove uma cidade imunda e alaga, pessoas morrem, é maldição, é como disciplina. Não? Entendeu o que eu quero dizer, igreja? A pandemia, eu te digo nessa noite, a pandemia, ela foi bênção ou maldição? Foi maldição. Foi Deus que trouxe a pandemia. O povo estava no rebelde, não queria voltar para o Senhor. Infelizmente, eu falo isso não para a igreja, mas eu falo isso para você ter uma noção da proporção que é a ira dele quando vem, o juízo dele quando vem na terra. Isso que você entende nesse momento. Eu disse uma vez aqui e vou repetir: ninguém morre por acaso. Morre porque chega a hora ou porque a fatura do cartão de crédito expirou. Ninguém morre por acaso. Está escrito aqui: quando eu falava perverso, se ele se converter, salvar a tua alma. Mas quando eu falava perverso e ele não se converter, ele morrerá. A Bíblia diz assim: olha, quando eu falar o justo, se ele não se converter, não voltar, deixar de fazer o que é mal, ele morrerá na sua iniquidade. Mas se eu falar o justo, para ele se converter, a sua alma, ele viverá. Entendeu como as coisas? Entendeu assim que funciona? Então não se engane. Então nós temos que fazer conhecimento para nós não nos perdermos e não nos
Tem dois lados da moeda. Tem o sim e o não. A bênção ou a maldição. Ou vive ou morre. Entendeu como é? Eu e você, nós temos uma obrigação de entender como Deus age na nossa vida. Temos uma obrigação de entender a natureza, conhecer o coração do Senhor. Eu preciso fazer isso. Porque se você for ver, quando Moisés e Arão vai até Faraó e ele fala: Faraó, Deus mandou eu vir aqui e mandou te dizer: deixa o meu povo ir ao deserto me adorar. Aí Faraó fala o quê? Não conheço esse meu Deus, nem quero saber, que muito menos eu vou largar esse povo daqui. Ah é? Então toma 10 pragas. Foi o que aconteceu? Rejeitou a palavra. Não conhecia o Senhor, que criou o céu e a terra há muitos e muitos tempo. Então, Deus não tem igreja, foi inocente com algumas pessoas. Deus está inocente aquele que verdadeiramente não conhece. Mas quando conhece, não tem por inocente. Aí vem o peso dobrado sobre essa pessoa. Então, irmãos, finalizando aqui, eu quero dizer algo nessa noite. Aliás, eu quero ler uma palavra que me impactou esses dias. Jeremias capítulo 8. Essa palavra aqui, ela me impactou tanto que me trouxe temor. Jeremias 8, versículo de número 7, diz assim: até a cegonha do céu conhece as suas estações, a rola, a andorinha e o gromo observam o tempo da sua volta, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. O que estava acontecendo aqui? O povo largou o Senhor e não queria voltar. Aí Deus fala para Jeremias: até os passarinhos vão e voltam, mas meu povo não quer voltar. O meu povo não quer se posicionar novamente. Aí ele fala o quê? Mas o meu povo não conhece o meu juízo. Porque se conhecesse, já tinha voltado. Se conhecesse, já tinha se arrependido, já tinha se posicionado, já tinha voltado ao primeiro amor de boas obras, já tinha se arrependido. Irmão, aquele que conhece a Deus não fica, não permanece por causa do temor. Não fica. Não fica. Mas aquele que não conhece, infelizmente, acaba indo em frente, não correndo, perdendo a bênção, perdendo a graça, perdendo a salvação. Infelizmente. Mas graças a Deus, o Senhor está falando nessa noite. Eu estou conhecido com o juízo dele. Com a glória de Deus. Porque a igreja, imagina que agora, por que será que Deus quiser revelar o juízo para não te perder? Mas quando você fizer, se você ainda não fazer. Mas se você fizer, opa, não, eu não posso permanecer não, porque eu preciso me arrepender agora, o quanto antes, para não vir o juízo. Para não vir consequência. Amém, igreja? Quem pode dar glória a Deus aí? Escute falando. Você é um bem-aventurado que está aqui nessa noite. Porque você conhece o bem, o Senhor e o mal. Você não pode se comportar que nem a mulher de Jó. Está prosperando, está indo tudo bem. Deus é bom, Deus é tremendo. Aí veio Deus tirou tudo. Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. Aí ele não fala, por acaso, recebemos o bem do Senhor, não podemos receber o mal também. Entendeu, igreja? Entendeu como é? Aceite o bem, aceite o mal também. Aceite a correção. Amém, igreja? Então, eu louvo o Senhor. Eu louvo o Senhor, por quê? Porque Ele me dá o conhecimento da sua natureza. Aleluia a Deus. E o conhecimento que vem a mim, eu vou mais entender. Eu não posso fazer o que é errado. Se eu fizer, eu tenho que me arrepender. Eu não posso de maneira alguma largar Ele. Como ele não larga, Senhor. Fica firme, porque Ele está voltando. Fica firme, igreja. Não saia da posição, não larga o Senhor. Porque a Bíblia diz que uma das evidências da nossa salvação é o Espírito Santo. Ele é a marca da promessa. Se ele não tiver você, você vai se perder. Se não tiver você, você vai ser salvo. Aleluia a Deus. Temos que resistir até o fim, até voltar, até morrer. Aleluia. Temos ir para a glória. Enquanto lá, continue perseverando, continue caminhando, em meio às lutas, às aflições, o Senhor te sustenta, Ele tem te guardado, Ele tem te curado, Ele tem te sustentado. Porque Ele conhece a nossa fraqueza.
A minha oração, igreja, nessa noite, é que o Espírito Santo convença não só nós aqui, mas aqueles que estão afastados, aqueles que não conhecem, aqueles que possam ter conhecimento, temor do Senhor, para não atrair isso na sua vida a Deus. A minha oração nessa noite é que Deus alcance aquele que está afastado da tua família, que Deus alcance a tua família, a tua casa, conserve você na presença dele, assim como a mim também, para que possamos perseverar até o fim. E eu quero glorificar Deus por essa oportunidade, quero glorificar Deus por ter conservado a minha vida, ter chamado a minha atenção de uma forma com amor ainda. Porque, irmãos, se você visse a moto do rapaz, a minha moto, ela quebrou, o passador de marcha, um estribo de baixo, ela quebrou. Foi tão forte, que a perna dele quebrou. Se a moto dele pega a minha perna, já é a minha perna. Porque é muito forte, eu fiquei assustado, irmão. Eu estou assustado até agora, porque passa um filme aqui na minha cabeça. Então eu entendi uma coisa, para terminar agora. Eu entendi que a palavra de Deus tem que se cumprir na nossa vida. E eu quero aqui só deixar esse versículo, a qual Deus falou comigo. Aleluia. Olha só, Ezequiel capítulo 3, versículo 20. Também, quando o justo somos nós que somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Também, quando o justo se desviar da sua justiça, pecar e não voltar, pecar e não se arrepender. Se desviar da sua justiça, fizer maldade e eu puser diante dele o tropeço, Deus colocou o tropeço no meu caminho. Foi essa morte que Deus colocou. O tropeço de Deus é um acidente, pode ser uma enfermidade, uma bala perdida. O tropeço de Deus é a mão de Deus, não o diabo. Não foi o diabo que eu estou indicando Deus, foi Deus. Eu tenho convicção disso. Mas eu não me alegro de falar isso, porque foi muito dolorido. Dolorido, igreja. Tanto dolorido, mas como veio a perna me a faixa quebrada na minha frente. E a ambulância demorava meia hora, né? Eu não tive a oportunidade, eu vou falar com ele, para ele se converter enquanto é tempo. Porque aquilo ali foi uma consequência que veio da vida dele. Eu não sei se ele já ouviu a palavra de Deus, mas eu tenho conversado com ele, eu estou evangelizando ele, porque o meu propósito é tentar ganhar uma dor para Jesus. Mas eu creio que Deus vai me dar essa condição de explicar para ele o que aconteceu com ele. Não foi só um acidente. Simplesmente, Deus está dando juízo sobre a vida dele. Para que ele possa se converter, para que ele possa entender que tem um Deus que sonda cada um de nós, tanto a mente como o coração, e guia nossos passos, tem olhar nossos feitos na terra, nosso comportamento, e vai trazer julgamento, tanto bom como ruim. Então, que nessa noite, o nome do Senhor seja glorificado. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero fazer uma breve oração. Eu vou entregar para o pastor Diego. Aleluia. Glória. Glória. Em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, se nessa noite, nesse momento aqui, Senhor, tiver alguém que está fora da posição, tiver alguém, meu Pai, que precisa se arrepender, reconhecer os seus pecados, nesse momento agora, o Senhor venha convencê-lo. Convence agora todo o coração dele, Senhor, para que ele não venha se enganar, para que teus juízos não venham sobre ele, mas que ele venha ter entendimento. Se fazer o que é certo é bênção, mas se fazer errado é maldição. Meu Deus, nos conserva, Pai, na tua presença, nos dá conhecimento da tua palavra, abre o nosso entendimento para que possamos entender que tu és amor, justiça e juízo, para que possamos entender que o Senhor quer que venhamos conhecer a mais na profundidade, o Senhor quer que venhamos temer e tremer diante da tua presença. E eu te peço agora, Pai, conserva os teus filhos na tua presença. Não deixa que nenhum de nós venha descer para a direita e nem para a esquerda. Não deixa, meu Pai, que nenhum de nós venhamos se perder ou morrer na beira da praia. Mas que possamos, Pai, continuar avançando, continuar perseverando até o Senhor voltar. E que teu nome, Pai, a tua graça, a tua proteção esteja sobre cada um de nós, Senhor. Nos guardando, nos livrando, Pai, e nos sustentando até o Senhor voltar.
que nessa noite o teu nome seja glorificado em cada vida, que nessa noite, Pai, a tua graça e a tua misericórdia possa permanecer sobre cada um de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.